Olá, família! Espero que vocês estejam bem. Vou tentar diminuir esse vídeo ao máximo. Vamos direto ao que interessa, o tema desse vídeo de hoje. Ontem eu tive o desprazer, pessoal, de assistir por alguns minutos um programa chamado... Nem lembro mais o nome do programa. Era esse programa da Rede TV, apresentado por uma senhora Gagá, Sônia Abrão. Olha só o absurdo. Essa mulher ontem ela fez um comentário porque o cantor, intérprete Wesley Safadão vai colocar no seu próximo trabalho uma composição do DJ Ives, aquele que agrediu a esposa lá fisicamente, passou 3 meses preso. Bem, a mulher dá a opinião dela, que é de direito da opinião, que acha que foi pouco tempo que esse rapaz, o Ives, ficou preso, só 3 meses pelo que ele fez, e que o Wesley não deveria gravar música desse rapaz, Ives. Eu tenho uma observação a fazer aqui. Quando ela se referiu que o que ele fez foi muito para ter ficado preso só 3 meses. Eu tenho uma observação para fazer aqui. Para a senhora Sônia Abrão. Senhora, não me faça passar vergonha. Pelo amor de Deus. A senhora e esses amiguinhos seus aí. O agressor, o Ives, compositor, ele está em liberdade. Não significa, senhora Sônia Abrão, que esse rapaz foi absolvido. Eu quero dizer uma coisa para a senhora. O processo dele continua. Ele não foi julgado ainda, ele não foi absolvido e também não foi condenado. Só que os advogados deles conseguiu com que ele respondesse o crime em liberdade. Ele está em liberdade provisória. A senhora sabe o que é provisória, porra? E por que a senhora falou daquela maneira? Com aquela opinião sua, aquele comentário seu, a senhora joga a opinião pública contra o poder judiciário desse país. As pessoas, muitas, né? Graças a Deus não são todas, vão achar que o crime compensa e não compensa. Esse rapaz está em liberdade provisória. Ele está respondendo um crime em liberdade. Diante disso, ele tem todo o direito de continuar trabalhando. Até porque, espero eu, que ele seja condenado e tenha que pagar uma indenização àquela ex-esposa. E para que ele tenha condições de pagar essa indenização, ele tem que continuar trabalhando. Vou lhe falar uma coisa, senhora Sônia Abrão. Mesmo que ele seja condenado no final desse processo e seja preso, ele ainda continuará com o direito de continuar trabalhando. Porque não é a senhora e boa parte dessa imprensa suja, nojenta, venenosa, que vive falando aos 4 ventos que os presos têm que trabalhar. Se os presos por vocês têm que trabalhar, imagina uma pessoa que está em liberdade provisória. Não vai poder trabalhar? Isso é um ponto. Segundo ponto. A senhora criticou bastante o cantor Wesley Safadão porque vai gravar a música dele. Como porque ele cometeu um crime, não presta mais, ele não sabe mais trabalhar. Trabalho intelectual de compositor.
nenhuma condenação que esse rapaz venha receber vai impedir que ele continue criando a obra dele. Não misture as bolas. Não misture o artista da obra do artista. Nós podemos julgar o artista como pessoa e a obra do artista. Eu, particularmente, tenho artista que eu adoro a obra, mas não gosto da pessoa. Vou dar outro exemplo aqui, vem aqui. A senhora já ouviu falar no Caravaggio, italiano? Já. Então a senhora sabe que é um dos maiores pintores do mundo, até hoje. A senhora sabe que o Caravaggio foi processado e condenado por homicídio? Mesmo assim, ele continuou fazendo suas obras. E hoje, quem tem uma obra do Caravaggio tem milhões de dólares, que é o que vale a obra dele. É só um exemplo que eu estou dando para a senhora. Tá? A senhora destilou tanto veneno que para julgar as pessoas, eu vou lhe ensinar outra coisa. A gente não deve julgar com a emoção, e sim com a razão. E a razão é a lei que diz. A senhora julgou, foi um julgamento aí. A senhora fez igual às pessoas. Vou deixar esse ponto para lá. Mas tudo bem. A senhora julgou o Wesley Safadão com a emoção só porque ele vai gravar uma música desse Ives aí. Olha só, se esse Ives não trabalhar, quem é que vai pagar os alimentos da filha dele? A senhora vai pagar? A prioridade é a criança. Ele tem que trabalhar sim, que é para pagar os alimentos da filha dele pelo menos. E a indenização pela agressão à esposa dele. Agora vamos ao Wesley Safadão. Eu dei um exemplo da senhora, de artista que cometeu o crime, né? Tem outros, mas não vou passar para a senhora não. A senhora, se quiser saber, que vai estudar, que vai ler. Porque eu não vou ensinar porcaria nenhuma para a senhora não merece. Eu acho incrível a senhora, nessa idade, em vez de se dar o respeito, usa o seu precioso tempo para estar destilando veneno com os artistas. A senhora e esses rapazotes seios que ficam aí do seu lado aí. Naquela programa de ontem, em poucos minutos eu descobri que vocês não têm qualificação nenhuma e nem caráter para falar de nenhum artista, seja ele qual for. A senhora está tão revoltada porque a justiça deu o direito dele responder o crime de liberdade desse Ives. Quem é a senhora? Olha o seu perfil, por favor. A senhora e esses rapazotes aí que ficam do seu lado. Olhem no espelho. Vocês aí, não estou aqui amenizando o Ives, não. Ele vai ter, por mim, ele seria condenado no final do processo. Olha só, vocês aí apoiam outro criminoso. Por que eu digo que vocês apoiam outros criminosos e não fala porra nenhuma aí nesse programa de quinta categoria? O Ives cometeu uma agressão física, vai ter que pagar por esse crime, sim. Vai ter que trabalhar para bancar a filha dele, os alimentos dela, sim. Mas existe aquele tipo de agressão que, às vezes, em determinados momentos e circunstâncias, é pior do que a agressão física. É aquela agressão que o homem pratica contra uma mulher, agressão verbal, agressão psicológica. Porque a agressão verbal não deixa hematoma no corpo, mas deixa hematoma na alma da mulher. É um crime tanto quanto que não deve ser admitido. É o crime físico, agressão física, psicológica e verbal com a mulher. E esse senhor que a senhora e esses rapazotes aí do seu lado aí apoiam,
pratica quase que diariamente o crime, violência verbal contra a mulher, seja ela qual for. Se é jornalista que vai fazer entrevista com ele, é agredida. Se é professora, é agredida. Não importa para ele. Se for mulher, ele agride com palavras. Isso é uma agressão, viu? Que machuca as mulheres. E machuca na alma. Que não dá pra gente ver. Mas a vítima sente dentro da alma essa agressão verbal. E, no entanto, a senhora apoia esse senhor. Esses mocinhos aí do seu lado também apoiam esse senhor. E por que a senhora vem querer induzir a opinião pública contra o judiciário porque esse rapaz está temporariamente em liberdade provisória? Por que a senhora acha que a senhora tem o direito de agredir verbalmente o Wesley Safadão porque vai gravar uma música desse rapaz? A senhora cometeu o mesmo crime que o rapaz comete diariamente aí no seu canal. A senhora não percebeu que a senhora e seus amiguinhos aí desse programa diariamente cometem crimes? Físico? Não, mas verbal sim. Vocês estão fazendo tudo para jogar a opinião pública contra o judiciário. Isso não ajuda em nada. Eu vou orientar a senhora. Se a senhora não souber de determinado assunto, não o aborde aí. A senhora me fez passar uma vergonha alheia, incrível, quando a senhora falou aquilo que só 3 meses de cadeia foi pouco para o Ives. E começou a malhar o Wesley Safadão porque vai gravar uma música do artista. A senhora está totalmente errada. A senhora demonstrou que é uma pessoa. Dona Sônia Abrão, a senhora me mostrou que é uma pessoa desqualificada, despreparada, sem ética alguma, porque se a senhora está julgando o Wesley Safadão e esse Ives, deveria julgar esse senhor que a senhora tanto apoia, que vive agredindo as mulheradas. A senhora vive de fofoca. A senhora vive de fofocar sobre a vida de terceiros. O seu perfil não é perfil de julgar comportamento de ninguém. Porque o seu comportamento em si, aí na televisão, já deixa a desejar. Isso que a senhora faz com seus amiguinhos aí, esses 2 ou 3 rapazes, eu nem lembro. Isso não é jornalismo. Nem aqui em lugar nenhum do mundo isso é jornalismo. Infelizmente a senhora comete essas infrações porque boa parte do povo brasileiro também não tem preparo. Porque se tivesse preparo e fosse a grande maioria, viu? Não estou falando generalizando, não. Um programa desse seu não passaria nem 1 mês no ar, sairia do ar por falta de audiência. A senhora fala como se estivesse em cima de um pedestal, a dona da verdade, a dona da razão. A senhora não é dona da verdade, a senhora não é dona da razão, até pelo lado que a senhora se encontra da história, até pelo apoio que sempre que a senhora pode dar a essa outra pessoa, esse outro homem, entre aspas, que agride todo tipo de mulher, todas as mulheres, verbalmente. E a senhora sabe de quem eu estou falando, os seus amiguinhos aí de bancada sabem muito bem de quem eu estou falando. Nós não podemos, de forma alguma, usar dessa estratégia. Estratégia que, se é meu, não é crime. Se não é meu, é crime. Quando as pessoas praticam os mesmos atos.
Desculpa, a senhora é uma desqualificada, despreparada. Eu acho um absurdo como uma rede de TV, que é essa que a senhora trabalha, mantém a senhora no ar. Tudo em nome da porcaria da audiência. Vocês são capazes de acabar com a vida de qualquer pessoa, sem o mínimo remorso, por causa para ter a porra da audiência. O Wesley Safadão, na minha opinião, tem mais caráter e personalidade do que a senhora e esses rapazotes que estão aí ao seu lado. A senhora, em determinado momento, falou que o Wesley Safadão não dava uma dentro. O que é dar uma dentro para a senhora? Explica o que é dar uma dentro. Porque se for, a senhora não explicou. Então eu posso entender do jeito que eu achar melhor. Quando a senhora falou que o Wesley Safadão não dá uma dentro, então eu vou interpretar do meu jeito. E eu acho que ele nunca vai dar uma dentro, não. Se for da forma que estou pensando com a senhora, eu acho que ele nunca vai dar uma dentro, não. Porque provavelmente a senhora não faz o perfil do rapaz. A senhora quer agredir a pessoa sem nem saber como agredir. Aí solta uma dessa. Não dá uma dentro. É lamentável o seu veneno que a senhora joga diariamente aí. Diariamente a senhora escolhe. Eu digo porque eu pesquisei. Eu pesquisei. Diariamente a senhora escolhe uma vítima do mundo artístico. A senhora quer fazer as pessoas de degrau para subir na vida. Isso não se faz com ninguém. Com Wesley Safadão, com esse Ives, a senhora não se meta, que isso não é problema da senhora. A senhora não sabe nem fazer jornalismo e quer falar de justiça, quer falar de código penal, quer falar de código de processo penal. Eu aconselho a senhora que primeiro vá procurar aprender a fazer jornalismo. Primeiro faça isso, que é disso que a senhora vive, de envenenar a vida do povo. A senhora me dá licença. Idade. Olha sua idade. A senhora é uma mulher. Procure seu lugar. Mantenha-se no seu lugar. Deixe, não seja uma mulher cafajesta, não. E não influencie a opinião pública contra o Wesley Safadão, contra o Poder Judiciário. Não faça isso. Porque sempre que a senhora fizer, eu vou vir aqui e vou falar também a minha opinião. Já que a senhora tem direito de expor sua opinião errada, mas expõe, eu vou dar minha opinião aqui também sobre o seu perfil. A senhora tem um perfil duvidoso. A senhora não é digna de ter um programa de televisão. Porque, pelo que eu pesquisei, não foi só com Wesley, não. A senhora joga seu veneno para tudo quanto é artista. Volto a repetir, mas para o outro que vive agredindo verbalmente as mulheres, a senhora bate palma. 2 pesos e 2 medidas, aqui não, minha senhora. Aqui não. A senhora e seus amiguinhos aí de bancada, para mim não passa de um grupinho de idiotas, liderado pela senhora, que é uma também. Demonstrou que não tem um mínimo conhecimento de jornalismo sério. Eu até duvido se a senhora realmente fez jornalismo. Porque jornalismo não é isso, não. Desculpa, jornalismo não é isso, não. Então esse é meu desabafo. É a resposta que a senhora merecia pelo que a senhora falou ontem. Sem conhecimento de causa. Então eu me vi aqui na obrigação de dar uma resposta à altura. Ou um pouco até mais alto. A senhora é um imbecil, dona Sônia Abrão. A senhora é idiota. A senhora é uma serpente.
que destila veneno diariamente. A senhora vive a sua vida para criticar o povo, o semelhante seu. Isso não se faz. Tenha vergonha na sua cara. Mantenha-se no seu lugar de uma senhora já de idade. Eu sei que a senhora não me escuta, mas mesmo assim eu vou deixar aqui um conselho. Deixa esse programa e vai jogar bingo, velho. Vai jogar bingo. Se não quiser jogar bingo, eu aconselho voltar a estudar, porque nunca é tarde para estudar. Nunca. Aconselho a senhora a fazer uma dessas duas coisas. Agora ficar destilando veneno diariamente, sempre procura uma vítima do dia. Não posso aceitar, não aceito esse tipo de comportamento duvidoso, não. A senhora, além de tudo que eu já falei, a senhora demonstra ser uma pessoa carente de atenção, carente de amor. Por isso que a senhora é venenosa. A senhora é igual aquelas bruxas, sabe? De desenho animado, aquelas bruxas má. A senhora parece uma bruxa dessa aí. De ficção, só que a senhora é real. Deixa o cara, ou esse Ives, trabalhar. Deixa o Wesley Safadão gravar a música dele. Isso vai mudar em que a sua vida? Sua ridícula. Vai mudar em que a sua vida? E se amanhã ou depois a mulher do esse Ives que foi agredida vinha público e perdoar ele pelo crime que ele cometeu contra ela, como é que vai ficar a sua cara? Vai ficar normal, a senhora não tem vergonha mesmo? É capaz da senhora xingar ela. Dá licença. A senhora e esses molecotes aí. Tudo moleque. Todos são moleques. Esses rapazotes que ficam na bancada com a senhora. Cada um que quer ter o veneno mais forte do que o outro. Mas o seu veneno consegue superar o veneno de todos esses outros aí da sua bancada. Esse foi meu recado para a senhora. Vou deixar outro recado para a senhora. Senhora Sônia Abraão, deixa que o judiciário sabe trabalhar no caso do compositor Ives. Deixa que o Wesley Safadão sabe qual que é a música que ele quer para o álbum dele, de trabalho dele, que é a profissão dele. E outro recado. Dona Sônia Abraão, se a senhora agir com dignidade, haverá uma canalha a menos. Fui. Tchau.